Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Brazucalas Podcast. Eu sou a Juliana Calaf e hoje eu vou trazer para vocês a história de uma mulher incrível, uma grande amiga, de muitos, muitos anos mesmo, com uma comunidade maravilhosa chamada Eu Engineer. Beatriz Gili, muito obrigada, minha amiga, por estar aqui hoje. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. É uma honra poder fazer parte aqui, né, desse projeto lindo que você está começando e tá aqui nessa mesa para poder fazer esse bate-papo e trazer um pouco aí de empoderamento feminino. Bora! É isso mesmo, empoderamento feminino. Então vamos lá, para quem ainda não conhece o podcast, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a voz da mulher, né? Sobre potencializar as nossas vozes, as nossas histórias, compartilhar, inspirar, né? Estamos falando aqui da Irlanda, de Dublin. E eu queria saber um pouquinho, Bia, primeiro, me fala um pouco de você, né? Eu já contei para o pessoal aqui sobre Eu Engineer, sua comunidade. Sim. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história e do Eu Engineer pra gente. Tá, bom, Beatriz Gili, eu sou de São Paulo, capital, e vim para Irlanda já fazem quase 9 anos. E sempre fui engenheira, sempre me vi engenheira, né? Meu primeiro trabalho, eu comecei a trabalhar com 17 anos com o meu pai na área de engenharia e projetos. E sempre estive dentro desse mundo, que é um mundo muito machista, né? E quando eu vim para Irlanda, graças a Deus você já estava aqui, né? Vim com um amparo bem forte, que era você. E eu vim em busca de me reconectar, me reconhecer, né? E quando eu vim para Irlanda, eu vim fugindo da engenharia. Eu não queria estar mais como engenheira e eu queria me achar. Vim para cá para buscar aprender inglês, aprender quem era a Beatriz. E acabei voltando, né? Vendo que realmente o mundo da engenharia é o meu mundo, que eu consigo estar presente nesse mundo de uma forma verdadeira, que eu acho que era o que mais me pesava na época, porque eu nunca escolhi engenharia, né? A engenharia me escolheu. E a Beatriz é essa pessoa que gosta de pessoas, é essa pessoa que gosta de unir pessoas, essa pessoa que gosta de ajudar. E poder fazer isso dentro da engenharia hoje, para mim, está sendo meu propósito de vida maior, assim. Então, eu diria que aquela menininha que você conheceu com óculos de garrafa e o tampa-olho há 30 e poucos anos atrás, hoje ela sabe quem ela é e ela sabe o lugar dela de fala. Então, essa é a Beatriz Gili hoje, assim. É uma inspiradora, de certa forma. Eu acredito que eu consigo inspirar muitas pessoas de uma maneira positiva, mas uma acolhedora. Com certeza, eu vejo você assim. E é interessante isso que você falou, né? A engenharia me escolheu, né? Quando a gente fala da trajetória de um lugar machista. Enfim, né? Como a Bia comentou, somos amigas há 30 e tantos anos. Melhor não falar quantos. Mas eu me lembro da gente conversando, né? Desde aquela época. Você sempre foi uma pessoa muito comunicativa, né? Sim. Com uma habilidade de comunicação. Muito amiga de todos, né? Eu sempre fui a mais introspectiva, né? Aquela que estava ali mais quieta. Isso é muito interessante. Mas o seu encontro com a engenharia, como você disse, foi um encontro meio já forçado, Foi. Né? Vamos se dizer Vamos ser assim. sinceros, sim. Como é que foi para você, né? Esse lugar de estando no Brasil, né? Vamos falar da sua trajetória lá no Brasil, estando lá, o seu início como engenheira, né? A sua aceitação de que, ok, vou entrar, vou continuar esse lugar. E como que você se via com aquilo que você queria fazer também, sonhos paralelos, né? Qual que era a tua trajetória, o teu planejamento naquele momento, né? Lá atrás, na sua escolha da engenharia? Eu diria que eu não tinha. Assim, e isso foi uma das coisas que me fez aceitar, né, a engenharia em si. Porque pensa, na época a gente tinha 17 anos. Quando a engenharia entrou na minha vida, eu estava com 17 anos, na metade do terceiro ano do colegial, então eu não sabia nem se eu tinha passado no colegial ou não. E eu cheguei em casa e simplesmente estava a matrícula no vestibular em cima da minha mesa para engenharia civil, e meu pai falou: ó, só vai lá e faz a prova. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, né? Principalmente na minha fase adolescente, pré-adolescente ali. Então, a questão de ser avaliada em provas, em vestibulares, era algo que já me gerava um pânico. E você deve lembrar que nas épocas de prova, eu ficava doente, minha garganta fechava, eu tinha infecção na garganta o tempo todo, porque eu não me sentia segura nessas fases. Então, quando aquilo surgiu na mesa pra mim, e eu não sabia o que eu queria,
apesar de eu sempre ter sido uma pessoa comunicativa e sempre estar ali com pessoas e tal, naquele momento eu falei, pô, é uma solução. Vou fazer, né? E você, melhor que ninguém, conhece minha família. Na época, meu pai falou, não, você começa a trabalhar, se você não gostar, você sai, mas pelo menos você já tem um emprego, já sabe pra onde você vai e tal. Eu falei, tá garantido. Melhor isso do que nada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu tinha 17 anos e eu realmente estava muito perdida naquela fase. Então eu falei, bom, uma vantagem minha é que eu sempre consigo me virar, né? Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu me virava no que precisasse. Então eu falei, tá, vou fazer. Comecei engenharia. Eu sempre fui bem nas exatas, de qualquer forma. Era uma área que eu conseguia me manter ali. Então, a parte de exatas eu consegui levar bem, conhecer a faculdade, comecei a faculdade, passava nas matérias. Tinha uma ou outra nota que não era tão boa, mas foi acontecendo, comecei a trabalhar. E quando eu vi, eu já estava totalmente imersa naquele mundo. Ali, né? Sim. E nos primeiros 2 anos e meio da faculdade, eu trabalhei diretamente com meu pai. E isso pra mim foi a primeira vez na vida que eu tive que começar a tomar decisões realmente por mim, né? Porque com 2 anos e meio trabalhando com meu pai, eu não tinha mais pai, né? O meu pai, na época, ele era uma pessoa que ele não conseguia separar as coisas. Então, o pai que eu tinha dentro de casa era o mesmo profissional que era o meu colega de trabalho e meu chefe. E ele não conseguia separar, então quando ele precisava brigar comigo por causa de trabalho, ele ligava pra minha mãe em horário de trabalho, brigava, falava mal de mim, ou brigava, reclamava de mim pra minha mãe, passava ligação pra mim, aí minha mãe ficava puta comigo, ligava, falava comigo no telefone brigando, e eu chegava em casa e era aquele caos, e eu falava, gente, pelo amor de Deus, isso não é a vida que eu quero, né? E isso também fez com que eu não soubesse se eu tava gostando da engenharia ou não, porque virou uma mistura muito grande. E aí foi quando eu tomei a primeira decisão na minha vida mesmo. Que foi quando eu falei, não aguento mais, eu quero ter um pai. E pedi demissão. Foi a primeira vez que eu tomei uma decisão por mim. Mas eu pedi demissão, eu falei, vou continuar na engenharia. Pedi demissão, fui para um outro escritório de projetos. Que era a mesma coisa que eu fazia com meu pai, porque eu já estava acostumada. Fiquei acho que 5, 6 meses no escritório de projetos e vi que eu não gostava. Aí eu vou tomar outra decisão na minha vida. Pedi demissão de novo, falei, eu quero ir pra obra. Quero saber o que é obra. O que é engenharia? Porque eu tô vendo um monte de papel aqui, um monte de linha, mas eu não faço ideia o que é isso. Quero ir pro meio da construção. E aí eu entrei a trabalhar, comecei a trabalhar em construção. E eu tenho colegas de trabalho na primeira empresa que eu trabalhei. Na primeira empresa, não, né? A única empresa que eu trabalhei de construção. Mas colegas de trabalho da primeira obra que elas falam até hoje que quando elas me viram chegando na obra, eu tinha 17. Não, eu tinha mais já. Eu tinha uns 19, 20 anos, mas elas me viram lá, aquela menininha, chegando na obra para começar a trabalhar, perdida, que eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu queria estar lá. Aí elas falaram, meu Deus do céu, o que essa menina tá fazendo aqui? Só que foi ali que eu comecei a entender o que era engenharia, tudo que envolvia engenharia por trás e tal. E comecei a me familiarizar com o meio construtivo, com os tipos de construção, com o que é viver dentro de uma construção, né? As etapas. Então, aquilo que tinha sido meio que imposto, né? Eu fui tentando. Eu peguei o limão e fiz a limonada. Eu fui tentando desmembrar, fui tentando conhecer, fui tentando entender e achei algo que eu consegui levar, né? Só que engenharia no Brasil é uma coisa que é desgastante. Qualquer engenheiro do Brasil vai concordar com o que eu tô dizendo. É uma coisa que te suga muito, né? E quando eu comecei a trabalhar com projetos, depois de um tempo, eu fui trabalhar no pós-entrega quando eu comecei a trabalhar na obra. Eu fui trabalhar no pós-entrega da mesma obra. Eu me lembro dessa fase. E a obra era nem isso, era 3 quilômetros da minha casa. E o pós-entrega é o quê? Você tá entregando o sonho de alguém, né? Você tá entregando o apartamento que a pessoa comprou, você tá entregando a casa que a pessoa comprou. E aí eu encontrava pessoas nos meus horários que não eram meus horários de trabalho. Eu encontrava no shopping, encontrava no mercado, encontrava não sei o quê. E as pessoas vinham ou cobrando para saber se ia receber, ou brigando porque alguma coisa não tava do jeito que ela esperava. Nossa. E aí vinha aquela pressão. E eu comecei tendo que aprender a lidar com essa pressão. E eu fiquei nesse mundo do pós-entrega 7 anos. E chegou um tempo da minha vida que eu falei, mano, eu não aguento mais, né? Porque aconteceram diversas coisas. Você falou muito bem no primeiro episódio da questão do poder de fala, né? Sim. Em uma fase da minha vida, eu tive essa questão de descobrir que eu tinha um nódulo de tireoide. E nós, que acreditamos em energia,
a gente sabe que os nódulos e essas coisas são coisas que ficaram ali travadas, né? É uma coisa que está estancada. E isso me trouxe para essa questão de começar a enxergar o meu poder de fala também. E aí foi quando eu larguei tudo, larguei engenharia, larguei o Brasil, larguei tudo. Eu falei, Foi não. quando você decidiu vir Foi pra quando cá. eu vim para cá. E foi muito interessante, né, essa conversa, porque quem não viu o primeiro episódio, a gente fala um pouquinho sobre a nossa amizade, né, o porquê aí conta um pouquinho a história da decisão do Brazuca Elas. Mas a gente se ajuda muito sempre nesse movimento de se inspirar, né? Sim. E falando sobre isso, sobre inspiração, eu queria entender mais sobre o Eu Engineer, né? Porque essa mulher é uma potência, gente. Ela, né, como ela falou aqui, estava lá na obra 16, 17 aninhos, ali uma menina, mas ela é uma potência. Ela coloca a mão, ela quer fazer alguma coisa, ela realiza essa coisa. Hoje ela transformou, né, a carreira dela como engenheira, criou uma comunidade aqui de ela vai explicar um pouco melhor, mas eu nem posso contabilizar mais quantas pessoas a Beatriz já ajudou nesse tempo, né? Engenheiros, imigrantes, pessoas que vieram para cá, para Irlanda, só por conta, né, do projeto do Eu Engineer, né, que saíram do Brasil como engenheiros para vir aqui. A gente está falando de mulheres, de homens, tá? A gente está abordando aqui um cenário exclusivo, mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. O que foi? Você já falou que decidiu vir para cá, chegou aqui na Irlanda, né? Eu quero que você conte um pouquinho dessa trajetória da Irlanda e esse Sim. projeto. Como que você decidiu daí voltar para a engenharia aqui e iniciar esse projeto? Bom, nessa fase que eu larguei tudo, né? Você já estava aqui há quase um ano e a gente já tinha tido algumas conversas. Eu sempre acompanhava o seu estilo de vida por aqui. Nós sempre fomos unidas, mesmo não estando presentes 100% uma na vida da outra. A gente nunca esteve desunida, né? A gente sempre esteve unida. E aí, quando eu vi as oportunidades, as coisas que você estava vivendo, aprendendo, aquilo me trouxe uma vontadezinha ali no fundo do coração, mas me faltava coragem. E quando eu tomei a decisão do tipo, não, eu preciso realmente focar em mim, na minha vida, e eu falei com você e você falou, bebê, vem. Eu tô aqui, eu posso te ajudar. Vem, fica 6, 7 meses, depois você volta, tá tudo bem. E aí eu falei, pô, é isso. Eu lembro que eu falei com a minha mãe olhou pra minha cara e falou, é isso que você quer? Eu falei, é. Ela, então vai. Eu falei, era só isso que eu precisava, né? Ô, dona Clarice, me desculpa até hoje, viu, pelo esse movimento, Era esse só 6, 7 meses. Era só 6, 7 meses, eu prometo. Mas ela faz muito sucesso, entendeu? Não tem como. Sim. E eu lembro muito bem do dia quando você falou que vinha. Que foi um encontro que a gente teve com o pessoal do colégio. E você comentou, não, eu acho que esse encontro foi, sei lá, setembro, outubro. E aí você comentou, em janeiro eu tô indo pra Irlanda. E eu nem tava sabendo. Aí eu lembro que eu olhei pra sua cara, como assim? Porque pra mim, aquela realidade nunca existiu na minha cabeça. De, tipo, ir pra outro lugar fora do Brasil, né? E aí, quando você falou que vinha, eu já falei, pô, que da hora. Porque você sempre foi assim, né? Você viajava pra Belo Horizonte, você já viajava pra Minas, você viajava ali. E eu sempre fui mais bichinho do mato, ficava dentro de casa. E quando você veio, tudo que aconteceu, aí me inspirou, eu vim determinada a me reconhecer, né? Me conhecer e cair fora da engenharia. Eu não queria saber mais de engenharia. Eu vou para outro mundo, eu quero saber qualquer coisa. Tanto que eu trabalhei de tudo aqui, né? Fui babá, fui cleaner, fui housekeeping, fui barista, fui vendedora de cerveja em evento, fui figurante de novela, eu fiz tudo. Até entrar num trabalho que eu falei, mano, esse é o melhor trabalho do mundo, eu não quero trabalhar com mais nada. Que era atendente numa loja de sex shop. Sabemos, Mano, eu também trabalhei nesse mesmo lugar, viu, gente? tirando os donos, o trabalho era muito bom, né? Porque ninguém entra nessas lojas pra reclamar. Então pensa, eu que tava 7 anos só ouvindo a reclamação e o povo brigando e não sei o quê. Comecei a trabalhar numa coisa que era, mano, só entra lá quem tava buscando algo pra ficar mais feliz. Pra melhorar a vida dela. E aí eu falei, pô, dá pra ser feliz trabalhando, olha que legal. Quero ficar aqui. Mas não é um trabalho que você pode levar pro resto da vida. Não é um trabalho que te dava um visto de trabalho e eu não tinha cidadania europeia. Então, teve um momento aí, né, do processo de amadurecimento, de reconexão, de idas e vindas de férias pro Brasil, onde eu levei o chacoalhão do meu antigo chefe, que ele me questionou. Ele falou, e a engenharia? E eu lembro que eu olhei pra cara dele e falei, não, meu trabalho é incrível, eu não preciso voltar pra engenharia. Ele falou, pelo amor de Deus. Beatriz, eu quero te ver como engenheira na Europa, por favor. Ele foi o que deu o empurrãozinho, assim. E quando eu voltei tentando entender como que era o mercado, se era possível, se não era. E foi aonde começou a minha busca.
E aí que começa a surgir o engineer de certa forma, porque eu não conhecia outros engenheiros para perguntar se era possível, se não era, se dava para trabalhar na área ou não, se nós brasileiros tínhamos oportunidades. E o primeiro que eu conheci foi através de um podcast, que era de um canal muito conhecido aqui da Irlanda, que fez uma entrevista. Eu falei, pô, vou falar com esse menino. E isso foi começando a me mostrar que a comunidade aqui era muito forte para imigrantes que queriam ser estudantes de inglês. Mas para imigrantes que queriam se profissionalizar ou voltar para o mercado profissional, não existia. Né? Aí eu falei, pô, não é possível. Aí a primeira coisa que eu fiz foi grupo de WhatsApp. Falei, vou criar um grupo de WhatsApp. Joguei nas comunidades que tinha de Facebook. E eu falei, criar um grupo de WhatsApp, vamos tentar ver aí se tem outros engenheiros aqui. Aí começou a aparecer os engenheiros. Nessa brincadeira, tentei uma oportunidade de trabalho, fiquei nela, perdi. O cara falou que ia me dar visto, não deu. Deu uns BO, tal. Passei uns perrengues da vida. E voltei a ser estudante pela terceira vez, né? Que aí já era a última renovação, porque nesse período a gente pode ficar 2 anos. Então, tá tudo isso acontecendo dentro de 2 anos. E aí, nesse processo do último período, foi quando eu fui entender. Aí eu fui estudar currículo, fiz consultoria, fui estudar LinkedIn. E se dedicou, né? Me dediquei para voltar para o mercado de trabalho. Porque eu vi que não era, né? Não era assim tão fácil, mas era possível. E no Brasil, eu trabalhei com meu pai. Depois que eu trabalhei com meu pai, eu trabalhei com um colega de trabalho, então foi indicação. A única entrevista que eu fiz realmente foi na empresa que eu fiquei 7 anos e vim pra cá. Então eu também não tinha muita experiência dessa questão de processo de recrutamento, de etapas de entrevista. Eu não tinha. Então eu fui aprender essa vida aqui também. E quando eu comecei realmente, né, porque passei o perrengue lá, levei um puxão de tapete, não deu certo, e aí eu voltei, que eu fui me preparar. Eu comecei a procurar uma forma mais assertiva, direcionada, entrei no mercado. E nessa de entrei no mercado, eu entrei no escritório que era muito pequeno e era eu e o diretor. E ele virou um dia pra mim e falou assim, eu quero outra Beatriz pra trabalhar aqui. Aí eu falei, pô, onde é que eu vou achar outra Beatriz? Porque... E aí, só pra pausar um pouquinho, depois eu quero muito que vocês vejam o canal da Beatriz, entrem em contato com ela, porque assim, foi uma transição e uma dedicação, tá? Nessa busca desse movimento dela engatar de novo na carreira. Ela conseguiu um visto de trabalho, né? A partir do próprio esforço, ela foi atrás de como faria, né? Como que seria possível fazer uma aplicação para um visto de trabalho. Sim. Ela vendeu a ideia pro chefe na época, né? Sobre o visto de trabalho. Eu que apliquei ainda, você fiz que todo o processo. Então, assim, a gente tem uma trajetória de muita dedicação e isso é legal a gente falar, porque... claro, né, somos aqui, de novo, mulheres imigrantes, né, sobre isso, mas é possível, né? Sim. É possível. A gente fica presa, e a Juliana de 12 anos atrás também não imaginava, né, que depois do nada decidiu vir, você também não. Às vezes a gente fica presa nos nossos sonhos, acha eles tão distantes. Sim. Né, parece que estão ali. Tão inacessíveis, Dá né? pra pegar, Na verdade, né? A gente precisa de uma dedicação. Tem que ir montando, tijolinho por tijolinho. Montando o planejamento. Mas vamos lá, continua, por gentileza aí. Não, aí como você falou, consegui a oportunidade, consegui aplicar. É um mercado machista, né? Então, assim, não é só o disputar uma oportunidade de mercado, era disputar uma oportunidade de mercado com outros homens que talvez tinham mais disponibilidade, que talvez tenham mais desempenho físico, porque o meu trabalho, a princípio, era projetos, mas depois virou inspeção em obra. Então, eu tinha que estar na obra, na Irlanda, que é um tempo frio, chuvoso, do nada neva, do nada tá chovendo, do nada abre um sol que não esquenta ninguém. Então, tudo isso, até a questão de ser mulher, às vezes eles questionam quando você vai tentar, né, se colocar no mercado de trabalho na engenharia civil. Às vezes não, né? Acho que muitas das vezes, né? Acredito aí nessa... Sim. E passei por tudo isso, que nem você falou, consegui o visto, comecei a trabalhar, veio esse questionamento. Quero outra, né? Quero outro profissional tão bom quanto você. Isso pra mim já foi, que da hora. Mas onde vou achar? Aí volta pro grupo de WhatsApp. Aí começa. E eu lembro que um dia a gente conversando, eu e você conversando em casa. Nessa época a gente dividia casa, a gente tava morando junto, a gente tava na sala conversando e eu falando pra você. Eu falava, pô, tem tanta oportunidade aí pra explicar como ser estudante, como entrar no mercado como cleaner, como não sei o quê. Tem gente que tá dando até curso de barista, mas ninguém tá falando que é possível entrar no mercado de engenharia. Ninguém tá mostrando que existem outros engenheiros. Ninguém tá mostrando. Aí você, e o que você vai fazer com isso?
Juliana pegou um papelzinho, caderno e caneta, que eu tenho até hoje o caderno. Não vou jogar fora, ele é parte histórica do Engineer. Pegou o caderno, tá. E como seria o nome do projeto? Aí eu lembro que eu falei, eu engenheira na época. E aí você anotando, tá, eu engenheiro. O que você faria? E aí ela começou a anotar. Mas aí, você entrevistaria outras pessoas? Foi. E o que você perguntaria? O que você ia querer saber? O que você ia trazer de informação? E ela foi alimentando junto comigo aquela ideia que tava na minha cabeça e a gente colocando no papel. Isso a gente tá falando em 2018. Foi. Né? E lá ficou no papel. Porque a Beatriz, insegura, incerta, que ainda estava aprendendo sobre o mercado de trabalho, ela não sentiu confiança o suficiente para começar realmente aquele projeto que podia ser uma coisa muito grande, né? E ela não se sentia pronta, ela falava, não é possível. Não, deve ter pessoas melhores do que eu que podem começar isso. Não, alguém vai fazer. E eu fui deixando ali em stand-by e não começava. Em 2019, eu fui convidada pelo mesmo canal que eu tinha visto anos atrás, 3 anos antes, eu tinha visto uma entrevista. Eles me convidaram para participar de uma palestra. E aí foi onde eu coloquei para fora realmente a minha experiência de como sair da loja, né, de vendedora para engenheira, como foi esse processo. E aquela palestra, que foi uma coisa de 15 minutos, me gerou retornos muito grandes de tantas pessoas que se inspiraram e chegaram em mim, pô, você conseguiu, eu acho que eu consigo. Como que você fez? Me ensina, e não sei o quê. E isso era final de 2019. 2020, pandemia. Final de 2019 ainda, você lembra, a Vanessa faleceu. Foi um fim de ano muito... foi um fim de ano, assim, muito puxado pra mim, né? Eu tinha ido pro Brasil, eu cheguei no Brasil uma semana depois que ela tinha falecido, então, assim... ela era arquiteta, então até o projeto seria uma coisa que eu falava com ela e seria uma coisa que ela faria parte também. E quando eu voltei, deu pandemia. E aí deu pandemia, e aí a gente ficou naquela, o que a gente faz? Né? O que tá acontecendo? E agora? E aí fica muito em casa, e aí as coisas não acontecem. Aí eu fui chamada para um outro canal, me chamou, vamos fazer uma live, falar como é o mundo da engenharia aqui. Falei, vamos. Aí eu fiz essa live, participei. Mais gente vindo atrás de mim pedindo informação. Eu falei, gente, agora é a hora. Se eu não começar, eu já não começo mais. Então, aí foi o start do Engineer. E o propósito dele sempre foi o mesmo. E eu tento manter ele até hoje, que é mostrar que é possível, né? Não só para Beatriz, como para muitos engenheiros. E lá, o que eu acho mais legal hoje é como é um mundo masculino e quem é uma figura de autoridade dentro desse mundo masculino hoje é uma mulher. Só que eu sempre tento... E não é porque, eu me policio. Não, é porque é o meu jeito mesmo. Eu sempre tento deixar de igual para igual. Então não é porque, eu sou mulher e eu consegui. Lá eu não faço isso. Lá eu faço que todos nós somos profissionais qualificados e a gente vai conseguir entrar nesse mercado. Mas eu sei que existe um preconceito, até por eu ser uma figura feminina e eu estou em destaque no mundo da engenharia. Eu sei que existe um preconceito. Existem situações em que eu vejo em que outros engenheiros querem tentar de alguma forma... não invalidar, porque eu acho que é muito pesado dizer isso, mas assim... Questionar. Exato, questionar. E faz parte, né? Mas eu, através desse projeto, muitas outras mulheres engenheiras se sentiram muito mais fortes também, sabe? Maravilha. Porque elas vêm pra mim e elas mandam essas mensagens e elas falam que é muito legal ver uma mulher trazendo a informação sobre o mercado de engenharia, né? Abrindo os caminhos, né? Exatamente. E puxando as outras e dando as informações necessárias. E você, melhor que ninguém, eu sempre fui muito mãezona, né? Eu sempre fui muito mãezona. Então, pra mim, eu acolho. Tudo, não, meus filhos. Então, quando vem alguém me pedir alguma informação, eu tento compartilhar, tento ajudar. No começo eu tinha muito mais tempo do que hoje, né? Então, mas hoje também o projeto, você falou, inúmeras pessoas. Já foram mais de 200 pessoas que a gente conseguiu trazer a história delas. Eu ia te perguntar esse número agora. Mais de 200, assim, eu não tenho o número exato, mas mais de 200 pessoas que a gente já trouxe a história de cada uma delas. Então, são 200 trajetórias diferentes em que resultaram em algo positivo, né? Nos vídeos, nas lives. Nas lives. No podcast. Fora as... Fora clientes, pessoas que aprendem. Que estiveram nos seus eventos e que acompanham as suas DMs, os seus vídeos e que já te mandaram mensagem, né? Sim, não, isso daí é incompatível. Nossa, nem sei falar. É difícil de contabilizar. É difícil, né? Não dá pra contar, não. Exatamente. Mas é muito, muito bom hoje, sabe? Eu sei que é um mundo machista, eu sei que existem momentos em que eu sofro preconceito. Talvez não diretamente, mas indiretamente, por eu ser mulher. Quando eu comecei a trabalhar aqui na obra,
né? Imagina, imigrante, tecnicamente com uma cara de novinha, numa obra, lidando com pessoas de diversas culturas, porque aqui na Irlanda, principalmente no mundo de construção, os outros profissionais colaboradores que estão ali dentro da obra são de diversas nacionalidades, né? E nacionalidades ainda que são muito mais machistas do que a nossa. Do que a nossa, é. E ali na obra já teve vezes de olharem para mim e falar: não vou receber ordem de mulher. Eu ia te fazer essa pergunta agora, né? Sobre os processos que a gente fala muito, e esse é o objetivo também desse espaço, né? O machismo, a gente tá na Europa, né? E é uma cultura, a gente já conhece o machismo, enfim, acho que ele tá em todo lugar, a gente transita, eu acho que tá muito melhor nessa questão, mas ainda como mulheres temos que falar. Qual que foi, talvez, para o momento mais difícil, assim? Você chegou a, sendo questionada, porque nós somos, como mulher, temos que provar nosso próprio valor, né? Você não pode só ser, você tem que provar que você é. Sim. Independente do que você seja. E você vai estar sempre sendo questionada também após isso. Você já pensou, quais que foram esses momentos, assim, que você passou, esses challenges que você viveu, né? Você já pensou até em desistir por conta disso? Quais que foram esses momentos difíceis, assim, dentro desse lugar? De ser mulher, engenheira, imigrante, nova, até porque não temos o inglês como língua mãe, né? Precisamos considerar isso. Imagina, eu cheguei aqui com inglês pré-intermediate, que era o quê? Eu sabia pedir uma água e onde era o banheiro, basicamente isso. Eu, nesse processo de imigração, eu sofri, não. Eu recebi esse choque de realidade na imigração. Eu chegando no país. E não foi nem na Irlanda, foi na conexão, que eu acho que foi em Londres na época. Na minha conexão, eu chegando, eu já recebi um choque de realidade de tipo, você é mulher brasileira e a fama que a gente tem de mulher brasileira não é boa. Não. Porque eu cheguei, na época, eu trouxe quase 5 mil euros em dinheiro, porque eu tinha sido mandada embora, então eu peguei, né, tudo que eu tinha direito no Brasil, e eu trouxe esse dinheiro. E quando eu parei no guichê da imigração, aí, nas perguntas, que, lembrando, eu já não tinha o inglês bom, então o que eu conseguia entender das perguntas me questionou de onde eu conseguia aquele dinheiro. E aí eu falei, ué. Umas entre tantas, né, das perguntas que a gente escuta por aqui. Aí eu falei, ué, trabalhei, né? A vida inteira. Tipo, como assim de onde eu consigo dinheiro? É meu dinheiro, trabalhei. Na época, na situação, eu nem entendi que poderia ser uma acusação de que esse dinheiro veio por fontes ilegais. A gente nunca quer acreditar, né? Demora pra cair um pouquinho a ficha. Porque às vezes, eu quando você confio na passa por humanidade, né? situações. Eu a confio gente na humanidade. tende. Então, eu não me colocaria naquela posição. Eu não falaria isso pra uma pessoa. Mas, ok. E eu lembro que, como eu não tinha muito inglês, eu não tava entendendo muito bem. Ele tá me perguntando isso mesmo? E aí passou um casal de brasileiros, eu falei, me ajuda aqui, por favor. Que já não pode, eles ficam putos quando você pede, né? Mas aí a pessoa falou, ele quer saber de onde você conseguiu dinheiro. Eu falei, eu sou engenheira, trabalhei a vida inteira, minha rescisão salarial, isso aí. Aí a menina explicou, aí o cara meio que olhou assim feio e tal, me deu o estampe, mas a contragosto. Dias depois que eu fui me tocar o que ele estava insinuando, sabe? Mas ali, já na porta de welcoming, já foi esse choque. E no processo, como você começa a trabalhar, como eu trabalhei, né, numa loja de sex shop, essa questão também de estar dentro desse mercado, automaticamente, quando às vezes você comentava, ou até no trabalho, vinha aquela questão das pessoas entenderem ou acharem que o fato de eu ser mulher e estar lá dentro já poderia fazer algo a mais. E aí você tem que se posicionar. Mas como eu sempre trabalhei, desde os 19 anos, dentro de um mercado muito machista, o me posicionar pra mim já é tão natural. Não que seja bom, né? Não, a gente não precisaria ter. A gente precisa aprender, né? Mas pra mim já era tão natural que eu só respondia, dava uma ali e pronto, e vida que segue, sabe? Eu também não ficava pegando pra mim, ou me magoando, ou coisas assim. Mas na questão da Europa, logo que eu cheguei, eu já fui recebida como uma possível não boa pessoa, vamos dizer assim. E continuou, né, dentro da profissão, da engenharia, aí nesses lugares. Sim. É complicado, né? Eu também tenho as minhas. Até hoje eu me lembro de uma história no Brasil, né? Sempre trabalhei com a comunicação também, com jornalismo. Na época era assessoria de imprensa, eu não lembro direito. Mas eu me lembro que tinha um cliente que eu não gostava muito, porque ele era um pouco abusado, né? E aí eu lembro que eu cheguei pro meu chefe, eu falei pra ele, olha, eu não vou mais atender esse cliente. E aí ele me sugeriu, ele falou, imagina, você tem que usar isso a seu favor. Né? Usa, né? Esse interesse que ele tem por você a seu favor. E assim, isso tem anos. Eu acho que eu estava no começo ali, né?
Sim. coisas. E aí você... Sabe, além de tantas outras, mas são coisas que ficam, né? São pequenas coisas que desde cedo você tem que aprender que você, como mulher, você é um todo, né? Você é o corpo, é a voz, é a fala, é o que você... né? Você tem que se provar o tempo inteiro e você tem que estar sempre protegido, você tem que estar com medo, porque também não é fácil, né? Sim. O medo que a gente tem de chegar num lugar diferente, Sim. né? Com uma língua diferente. É um movimento, Bia. É um movimento. É um movimento. Mas hoje é muito legal ver que, por causa do engineer, eu adquiri muito mais respeito, né? Principalmente na comunidade brasileira. Então, essa questão, assim, do fato de ser mulher, engenheira, não é tão tabu. Mas dentro da comunidade de engenharia, ainda tenho meus degraus a conquistar, vamos dizer assim, né? Ainda tem um espaço aí que eu preciso ir conquistando para chegar. E não é porque eu quero ser melhor que ninguém, eu só quero mostrar que é todo mundo igual, né? A mesma faculdade que aquele cara fez, eu fiz. Exatamente. Entendeu? Talvez ele seja melhor em estrutura do que eu, mas eu sou boa em qualidade, e cada um com a sua percepção, e tá tudo bem, né? A gente tem que aprender isso também, não querer ser superior, porque aí acaba que você tá se igualando a outra pessoa. Exato. Né? Deixa ele ali com a insegurança dele, né? Porque isso é uma coisa que eu aprendi também com muito tempo de terapia. A gente, às vezes, fica se machucando com o que a outra pessoa tá tentando te alfinetar, né? Mas, na verdade, aquela dor, daquela coisa, é toda dela. Então, é você olhar pra você mesmo e você falar, tá, isso sou eu? Não. Então, se não sou eu, pronto. Isso é perfeito. Isso é perfeito que você falou, porque a nossa habilidade de... Temos que ser flexíveis, resilientes e resistentes. Sim. Né? Porque esse lugar da voz da mulher é muita coisa, né? A gente sente muito mais, né? Existe um lugar da gente estar novamente se autoquestionando pelo esse lugar da validação, né? Sim. Dentro da nossa própria mindset, a gente se... Mas será que isso é suficiente, né? Para enfrentar um mercado de trabalho com tantos homens? Ou para, né? Até, assim, falando sobre os lugares que eu já passei também, nesse mesmo lugar, né? Da arte, do teatro, da música, do jornalismo. Você tem que se provar, né? Muito mais. Só que isso, ele trabalha reverso, né? Dentro de nós. Porque se você não cuida, essa confiança vai para onde, né? Então, some. E a importância mesmo da gente estar nesse lugar da comunidade de mulheres, de compartilhar, né? De se fortalecer e de se ajudar a realizar sonhos. Sim. E eu queria que você falasse, assim, a gente está quase chegando no final, falar um pouquinho. O que você diz, assim, né? Como que você... ver essa trajetória dessa mulher que está aí querendo talvez sair, ser também imigrante, sair do seu país, ou sair da sua profissão, ou conquistar o teu sonho, né? Quais que são as dicas? O que você pode falar, né, para inspirar outras mulheres também nesse lugar? Eu acho que o que você está buscando aqui com esse podcast, com esse propósito, ele é essencial. Porque quando nós mulheres conseguirmos olhar de uma para outra, de igual para igual e não como rivais, essa força, ela só vai aumentar cada vez mais. Então, para quem tá querendo, né, que tá tentando arriscar, tá tentando buscar, o primeiro conselho que eu daria é esse: tenha uma Ju na sua vida, né? Porque eu tinha. E é muito bom, porque assim, não que tudo são flores no nosso relacionamento. Quando eu cheguei, a gente quebrou pau. Por quê? Porque eu era imatura, eu não tinha a evolução que você teve em um ano. Né? Eu continuava sendo a mesma pessoa de lá. E só que mesmo a gente tendo esses encontros e desencontros, essas argumentos que nos fizeram amadurecer. Crescer juntas, né? Exato. Isso foi essencial. Por quê? Porque nem eu nem você, a gente tinha medo de falar. Né? E muitas vezes a gente, às vezes, se pega num... vou fazer amizade com homem, porque o homem pelo menos fala a verdade. Eles vão falar também, né? Isso é normal. Mas eles vão falar, mas eles estão cagando pra ti, né? Eles vão falar porque é o jeitão deles mesmo, tal, eles pronto, é aquilo ali. Mas eu sinto que a amizade com a mulher, e isso é uma coisa que eu tenho descoberto aqui, porque no Brasil, meu ciclo sempre foi muito mais masculino. Mas essa questão da amizade com a mulher, ela vai muito além do tipo só o falar o que você tem que ouvir, não o que você precisa ouvir. Ela vai no cuidado, no olhar, que é um pouco diferente, nessa questão do tipo de sentir, né? Que é o emocional que acaba aflorando muito mais, né? E às vezes eu não preciso falar pra você que eu tô ruim. Você sabe por um oi que eu te mando no WhatsApp, né?
E às vezes, um dos meus amigos é só mais um oi, tá tudo bem, entendeu? Não que eu queira que eles se tornem mais prestativos, não. Mas eu entender que às vezes a minha necessidade, ela vai ser não suprida, mas acolhida por quem entende o que eu tô passando, né? Então é o de mulher para mulher Marisa mesmo, De mulher sabe? pra mulher Marisa, Exato, é o é necessário, é necessário. necessário. Então é eu enxergar isso, é eu enxergar como deixa a rivalidade de lado, porque o mundo já é difícil demais. Né? Então deixa a rivalidade de lado e comece a ser mais acolhedor em ambos os lados, né? Então, Ser acolhedora também, né? É legal a gente exato. pensar a gente quer sempre ser acolhida e o trabalho de ser acolhedora também, a mulher amiga É uma troca, acolhedora, é é uma uma troca, troca, né? é uma E troca. passar por esses lugares, eu também, enfim, a gente aqui, quantas outras mulheres amigas que eu tenho, às vezes a gente, né, se vê em argumentos, discussões, mas assim, construtiva, vamos, a ideia aqui é pra gente construir, Exato. confiar cada vez mais, né? Enfim, ampliar a nossa amizade, Sim. ajudar a curar a ferida uma da outra, né? Porque isso Sim. a gente sabe fazer muito bem, né? Sim. A gente ativa gatilhos e cura feridas, né? Ao mesmo tempo. Exatamente. E tá sempre ali nesse lugar de vamos acolher o outro. Isso é muito bonito. E você sabe fazer isso muito bem, né, Bia? Aprendi, né? Não aprendeu? A gente aprende A junto. gente aprende A gente junto. aprende junto. Mas eu gosto muito disso, do pensar que tudo é um processo, né? Tudo é uma evolução. A gente vai aprender. É o deixar de guardar rancor, mágoa e começar a trabalhar naquilo. Por que aquilo incomodou, né? E por que aquela pessoa falou pra você? O quanto essa pessoa é importante pra você? O que ela pesa na sua vida? Pra você parar pra observar. Porque também, às vezes, vai ser uma pessoa que não tá bem. Vai falar um monte de merda, você vai se ofender. E aí você vai falar, pera... Vamos botar o peso da situação aqui na balança e analisar e crescer com isso. E eu acho que nós mulheres, a gente tem que... Você questionou também da questão da imigração, né? Do imigrar. Eu acho que a gente não só criar força para imigrar, mas criar força para imigrar e se posicionar, né? Mostrar isso que a gente está tentando trazer aqui. Que a mulher, principalmente a brasileira, né? Todas as mulheres em si sofrem isso, mas a mulher brasileira, que é o que nós estamos representando hoje, a mulher brasileira, ela é muito além de bunda e peito. Muito além de um biquinizinho, né? A gente é isso também. E a gente vai vestir o biquíni e a gente vai representar isso muito bem. A gente é tudo. Exato, mas a gente também é a engenheira que vai chegar lá na Trinity College e vai fazer uma palestra, que foi uma coisa que aconteceu comigo ano passado. E, tipo, pra mim, aquilo foi incrível, né? É a engenheira que vai... Engenheira não. A cantora que vai subir num palco e vai representar a nossa comunidade, a nossa música. E vai cantar para pessoas. Então, é você mostrar tudo que vem por trás de uma mulher. E por trás de uma mulher brasileira, principalmente. Desenvolvendo aí tantas coisas e lidando com tantas questões, né? Muito obrigado, Bia. Que coisa linda esse bate-papo. Muito obrigado pela parceria também, né? Se você ainda não conhece Beatriz, mais uma vez eu vou pedir para você ir lá, correr, eu engineer, tá bom? Beatriz Gili, falar com ela. Essa mulher é uma guia mesmo, ela vai te ajudar, entendeu? Se precisar de alguma coisa, vai lá, ela vai te ajudar. E uma das razões, né, que o podcast, o Brazuca Elas Podcast, tá se iniciando também é pelo auxílio, pela parceria dela, né, dessa comunidade que ela criou, desse espaço que ela vai abrindo, né, que ela vai galgando por aí. E esse, novamente, é o intuito aqui do Brazuca Elas. Então, se você é mulher imigrante, quer compartilhar sua história, quer falar um pouquinho, esse lugar é um lugar de acolhimento também, né? Então, a gente vai falar aqui sobre o que precisa falar. Sim. E a gente vai tentar inspirar cada vez mais mulheres. Eu queria te agradecer imensamente por tudo, pela parceria e por ser aí uma mulher tão companheira e amiga da minha vida. Minha mana, a gente somos irmãs. Esse é um fato. A gente só não veio do mesmo ventre, mas a gente somos irmãs, Eu que agradeço pela oportunidade, por abrir as portas do Brazuca Elas, não só para mim, mas para nossa comunidade. Desejo muito sucesso nesse seu novo projeto. Eu tenho certeza que ele vai ser lindo, lindo, lindo. E vou ficar morrendo de ciúmes, que eu sou ciumenta, entendeu? Vai ter um monte de mulher aqui. Viu? Vai ter um monte de gente querendo virar best dela, mas o meu lugar é reservado. Olha, essa canceriana. Mas é isso, muito obrigada. Vai ser lindo. Sucesso pra ti. Eu tenho certeza que vai ser muito gostoso de ver tudo que vai passar aqui, todas as emoções que essa mesa vai trazer. E eu sempre vou estar aqui.
Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Curte lá, acompanha, tá bom? E espero os próximos episódios. Brazuca Elas. Até mais. Tchau, tchau.